Olá! Esse vídeo é um resumo da técnica da EFT. E o que é a EFT? É uma sigla em inglês para a técnica da libertação emocional, que é uma técnica de mudança de nosso comportamento. Ela vai pegar da terapia essa ideia de mudar as nossas fobias, ansiedades, crenças limitantes, traumas, autoestima, e fazer uma mudança para a própria liberdade emocional, no sentido de trazer paz e tranquilidade para nós. Ela se baseia principalmente nos princípios da acupuntura, da medicina tradicional chinesa. A diferença é que nós não vamos usar agulhas, mas sim um leve toque com as pontas dos dedos, como se fosse na acupressura. Mas ela também pode ser chamada de acupuntura emocional ou acupuntura psicológica, porque não só o importante não é apenas a acupressura, a leve batida das pontas dos dedos, nesses pontos energéticos, mas também o que nós estamos querendo trabalhar com um problema psicológico. Com essa leve batida na ponta dos dedos, nós criamos uma mudança no nosso quadro energético. Aquilo que antes poderia ser uma ameaça para nós, agora pode se tornar um sinal de tranquilidade e paz. Daí nós podemos dizer que a EFT ela pode resolver muitos males, trazer a solução para muitos problemas. No processo da EFT, nós devemos estar atentos a 5 itens. O primeiro é o foco. O que nós estamos querendo tratar? Lógico, nós podemos dizer, eu tenho inúmeros problemas, eu quero tratar de inúmeros problemas. Ok, mas trate o problema um de cada vez. Então tenha um foco bem claro. O que você quer tratar hoje? Digamos um exemplo, por exemplo, seria medo de dirigir. Então esse é o seu foco, medo de dirigir. Dentro desse foco, tente ver esse problema em diferentes ângulos. Por exemplo, no sentimento. O próprio sentimento é o medo. E que outros sentimentos poderiam estar ali envolvidos? Talvez um sentimento de impotência, um sentimento de inferioridade. Anote esses sentimentos. Também veja os sintomas. Veja pelos sintomas. Quais seriam os sintomas físicos desse medo de dirigir, por exemplo? Pode ser uma tremedeira, suando frio. Anote os sintomas físicos. Também, o terceiro item seria o incidente. Veja se na sua memória há algum incidente em relação a esse problema. No nosso caso, o medo de dirigir, de repente você poderia pensar no dia que eu tentei dirigir pela primeira vez e fui caçoado. No dia que eu estava dirigindo na rua e caçoaram de mim, coisas assim. Isso tudo é importante, porque são diferentes aspectos que você deve focar no mesmo problema. Ok? Então esse foi o primeiro item. Agora o segundo. O segundo seria, dê uma avaliação para o seu problema. De um modo geral, nós usamos a tabela de 0 a 10. 10 significando um problema muito sério. E 0, nada. Então veja, é um número subjetivo, mas tente dar uma nota de 0 a 10. Veja quanto está o seu problema. E guarde essa nota para você. Aí vem o terceiro item. O terceiro item seria o trabalho de preparação. O que é o trabalho de preparação? É preparar-se e tentar tirar qualquer resistência do inconsciente que possa haver dentro do inconsciente em relação a resolver esse problema. Como é que nós faríamos essa preparação? Primeiro, nós vamos bater com a ponta dos dedos nesse ponto aqui da mão, que nós chamamos comumente de ponto do karatê. Nós batemos aqui intermitentemente
E enquanto batemos aqui, nós, através de palavras ou de pensamento, nós nos focamos no problema. Então, no caso, por exemplo, seria o medo de dirigir. Então, você pode falar uma frase assim, mesmo que eu tenha esse medo de dirigir. Você pode enriquecer essa frase, no sentido, colocando ali os seus sintomas externos, o seu tremor, suor, colocando um incidente, tipo o dia que eu saí dirigindo e me caçoaram de mim, ou você pode pôr os sentimentos, o sentimento de impotência, o sentimento de incompetência e coisas assim. Então essa é a primeira parte da preparação, se expor ao problema. E a segunda parte seria de se aceitar com o problema. E essa talvez é a parte mais delicada. De modo geral, a gente não se aceita com o problema. Né? Mas então nós procuramos nos aceitar mesmo tendo esse problema. Então seria assim, olha, vamos lá de novo. Nós batemos aqui no ponto do karatê e nós falamos a frase, mesmo que eu tenha esse problema, ou mesmo que eu tenha esse medo de dirigir, por exemplo, mesmo que eu tenha esse medo de dirigir, eu me aceito profunda e completamente. Simples assim. E de modo geral, nós repetimos essa frase umas 3 vezes. Mesmo que eu tenha esse problema, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha esse problema, eu me aceito profunda e completamente. Uma vez tendo feito esse trabalho de preparação para evitar a resistência, nós começamos então o que nós chamamos de rodada, que são exatamente a batida em certos pontos energéticos. Nós vamos usar apenas 8 pontos energéticos, iniciando aqui, é o início da sobrancelha, depois do lado do olho, depois embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, na clavícula, aqui olha, no início da clavícula nós temos aqui esse ossinho, tanto faz um lado ou outro, nós temos um osso saliente, e nós descemos um pouco aqui, e batemos aqui. Depois, 5 dedos abaixo da axila, embaixo do braço, e por fim, em cima da cabeça. Esses são os 8 pontos que nós usamos na rodada da EFT. Nós podemos usar tanto a mão direita quanto a mão esquerda, usar o ponto do lado direito quanto o ponto do lado esquerdo. A técnica ela é muito liberal para isso. E também podemos fazer mais do que uma rodada. Podemos fazer várias rodadas. Então, no nosso caso, nós faríamos sempre pensando e tentando focar no problema. No nosso exemplo, o medo de dirigir seria esse medo de dirigir. E volta aqui desse lado da ponta do lado do olho, eu vou repetir de novo esse medo de dirigir. Embaixo do olho, esse medo de dirigir. E aí você pode colocar os diferentes aspectos do seu medo de dirigir. Por exemplo, lembra que falamos, aquele dia que eu saí de casa e caçoaram de mim. Eu fico tremendo todo quando eu penso em dirigir. E coisas assim. E você vai dando as suas rodadas. Essa seria a 4ª etapa. E a 5ª seria a reavaliação do problema. Volte de novo aquela nota e agora veja a nota que você dá depois que foi feita a EFT. Não existe resposta certa ou errada a esse respeito. A intenção é que a nota diminua. A intenção é resolver o problema. Então, se a nota diminuiu, ótimo, você está no caminho certo e continue até a nota zerar. Se a nota ficou igual, se você sentiu que não houve diferença, insista um pouco mais, você está no caminho. E se a nota aumentou, ou seja, aumentou o problema, é que talvez você não tenha tocado certo nos pontos certos e mais profundos. Refaça
veja de novo quais são os seus verdadeiros problemas, refaça-os e volte a fazer toda novamente a sequência. Essa seria a sequência básica da EFT. É possível que enquanto você esteja fazendo a EFT, apareçam outros problemas na cabeça, porque nossa vida é um mar de problemas. Mas não tente misturar tudo, tente ser o mais claro possível, mais específico para problema por problema. Se aparecer um segundo problema na cabeça, você o anota, dê uma avaliação para ele e guarda. Faça depois do seu exercício, você volta a esse problema, segundo problema, para refazê-lo. Mas não tente misturá-lo todo. Ok? Esse foi um exemplo básico de como é a prática da EFT. Obrigado.